mais um programa Fentech TV Brasil. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o companheiro Rafael Freire. O Rafael é secretário de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável da CSA, Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Rafael, é uma satisfação tê-lo aqui em nosso programa. Esse nosso programa vai para as TVs comunitárias, ligado à rede da NET, em 60 cidades do estado de São Paulo e mais 12 capitais. Então hoje nós vamos falar um pouquinho para os nossos telespectadores da organização sindical. Então, como você é ligado à CSA e tal, nós gostaríamos que nessa introdução você falasse um pouquinho da estrutura sindical internacional. Tá bem. Primeiro, a satisfação é minha estar aqui no programa da Fentech, é um prazer. A CSA já esteve aqui antes com o nosso secretário-geral, Vitor Baes. Na realidade, a estrutura sindical internacional hoje é composta por uma central muito majoritária no mundo, que é a Confederação Sindical Internacional, a CSI, da qual nós somos uma regional, a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Aqui nas Américas, nós somos a central também majoritária, há outras expressões sindicais minoritárias, mas a mais importante, não é porque nós somos da CSA, mas assim é reconhecida nas Américas. Temos 63 centrais sindicais afiliadas à CSA, do Canadá até a Argentina. São mais ou menos 55 milhões de trabalhadores representados em todas as Américas. Aqui no Brasil, as afiliadas nossas são a CUT, a UGT, a Força Sindical, a CNPL e a nova Central Sindical de Trabalhadores. Muito bem. A CNPL, às vezes, é esquecida nas citações. Jamais por mim, jamais por mim. Mas tudo bem, nós participamos também da CNPL e estamos aí junto com os companheiros da CSA. Muito bem, a CSA, então, como você disse, ela atua em todos os países das Américas. Em todas as Américas. Tem alguns países que nós não temos filiados por uma situação nacional do país, como é o caso do Uruguai, que é uma decisão interna do PIT-CNT de não se afiliar. Na Bolívia, estamos no processo de filiação da Central Única, a Central Obreira Boliviana, e algumas ilhas do Caribe a gente ainda falta representar, mas a imensa maioria dos países. Estamos em todas as regiões, América do Norte, América Central, a região andina e o Cone Sul. É importante dizer que nessa atuação nas Américas, os principais organismos americanos, a CSA tem uma presença ativa. Nós temos a presença ativa, por exemplo, na OEA, na Organização dos Estados Americanos, através de um órgão sindical chamado COSAT, que assessora, que participa da Conferência de Ministros de Trabalho das Américas. Participamos ativamente também nos direitos humanos, na Comissão de Direitos Humanos da OEA, e um diálogo direto também com a direção máxima da OEA, que é hoje o embaixador Almagro. Fora isso, nos processos existentes aqui na Unasul, no debate do Fórum de Participação Cidadã da Unasul, no Mercosul, na SICA, que é de Centro-América, e também nos processos de relação, de possíveis relações comerciais e econômicas, é o caso da América Latina com a União Europeia. Então, além da representação sindical, nós também temos uma representação institucional dentro dos organismos aqui das Américas. Muito bem. Nós temos conhecimento aí que também a CSA atuou bastante aí nos problemas do Haiti. Tá? E como é que a CSA vê as imigrações que existem aqui na América? O fenômeno migratório é um fenômeno mundial, né? Aqui nas Américas não é diferente do restante do mundo. E há dois tipos de imigração. A imigração que se considera mais refugiado por problema político no país, mas a imensa maioria das migrações é por tema econômico. É porque quando um trabalhador ou uma trabalhadora resolve migrar, em geral, é para melhorar de vida ou para ajudar a sua família que fica. Há uma situação nas Américas que há um cruzamento muito forte hoje do fluxo migratório.
Mas, em geral, nós ainda temos alguns países que são mais emissores de imigrantes e outros que são mais receptores. No caso que você citou do Haiti, essa migração decorre por 3 fatores. O primeiro fator, hoje é o país mais pobre das Américas. O segundo, por uma crise política que se arrasta durante muito tempo. E o terceiro, o terremoto, que nós tivemos alguns anos atrás, que destruiu a infraestrutura haitiana, fazendo com que o fenômeno da imigração aumentasse. Esses 3 fatores levaram à imigração haitiana, e um dos países receptores dos haitianos é o nosso, né? O Brasil é um dos principais países que tem uma imigração haitiana. Agora, o fluxo migratório é muito cruzado. Nicarágua para o Panamá, Nicarágua para Costa Rica, Honduras para o Panamá, Bolívia para a Argentina, Bolívia para o Brasil, Paraguai para o Brasil. Depende muito das situações econômicas, esse fluxo aumenta. No caso do Brasil, além de receptor, também é uma imigração importante brasileira para o norte. No caso, os brasileiros que vão para os Estados Unidos e que vão para o Canadá. Nós trabalhamos, Wilson, o tema migratório com alguns princípios. O primeiro princípio é o direito de não migrar, ou seja, que o país tenha a condição de absorver a sua gente, o seu povo. O caso da imigração, nesse caso, é uma migração voluntária por um outro nível de vida que se queira. O segundo é o direito de voltar, caso migre. E o terceiro princípio básico é que, caso migre, esse trabalhador migrante tem os mesmos direitos do trabalhador nacional, inclusive de se sindicalizar, porque isso diminui o fenômeno da xenofobia entre os países e também a concorrência desleal no caso do trabalho. Um trabalhador nacional com direitos e um outro trabalhador migrante precário e mais exposto à exploração. Muito bem. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir a entrevista com o nosso companheiro Rafael Freire. Olá, voltamos a apresentar o programa Fintech TV Brasil e continuamos a entrevista com o nosso companheiro Rafael Freire. Rafael, nós queríamos que você falasse um pouco sobre esse plano de ação que a CSA tem para as Américas. Tá, o nosso plano de ação, ele envolve diversas áreas, né? Que vai desde o tema ambiental, o tema de direitos, etc. O que nós fizemos de mais importante no período passado foi a construção da Plataforma de Desenvolvimento das Américas. A Plataforma de Desenvolvimento das Américas é uma produção que foi feita por nós, dos sindicatos das Américas, levou mais um ano de construção, escutando todas as centrais, escutando todas as regiões, e a ideia era basicamente assim: todos falam sobre desenvolvimento sustentável, desde de uma ONG ao sindicato, ao mais rico empresário do planeta fala de desenvolvimento sustentável. Algumas áreas formulam o que é desenvolvimento sustentável. Para alguns, desenvolvimento sustentável, ela se limita ao plano econômico com sustentabilidade ambiental. O que nós colocamos assim, qual a visão do sindicato sobre desenvolvimento sustentável? Então, nós construímos a Plataforma de Desenvolvimento das Américas, que explicita a nossa ideia de desenvolvimento. E ela está baseada em 4 pilares fundamentais, sem os quais, para nós, não é desenvolvimento, pode ser crescimento, mas não é um desenvolvimento que possa ter sustentabilidade através dos tempos. Os 4 pilares são econômico, onde nós dizemos qual modelo econômico que nós consideramos importante para a nossa população. E o centro desse modelo econômico para nós não é a financiarização da economia, é a economia baseada no trabalho. Então, que a gente tenha uma economia que produza emprego, que produza o trabalho, produza um trabalho decente e seja a sustentação real disso. Uma economia de produção de alimentos, uma economia que valorize a pequena e média produção, seja agrícola, seja industrial. Portanto, um modelo econômico diferente do que nós vivemos hoje, que é uma economia mais especulativa. O segundo pilar importante para o desenvolvimento nosso é a área social. Não consideramos que seja completo um desenvolvimento que não responda
as questões sociais dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Saúde, educação, moradia, transporte, mobilidade urbana e etc. O terceiro pilar é o pilar ambiental, e aqui é o tema mais sensível, porque nós não consideramos que o padrão de consumo estabelecido nos países do norte seja sustentável no planeta. Agora, nós consideramos que os países em desenvolvimento têm o direito a se desenvolver. Então, a relação com o meio ambiente que nós trabalhamos é a ideia da exploração sustentável do meio ambiente, que nós possamos utilizar nossos recursos ambientais, e nós temos aqui na nossa região da América Latina um dos continentes mais ricos de biodiversidade do mundo, na região amazônica, por exemplo, e que essa exploração não seja predatória, mas que nós possamos aumentar o nível de vida do nosso povo, tendo a sustentabilidade ambiental sempre como horizonte. E aí vai os temas energéticos também. E o quarto pilar da PLADA, da Plataforma de Desenvolvimento das Américas, é o pilar político. Nós queremos tudo isso numa democracia. Nós não queremos um desenvolvimento em regimes autoritários ou em países que necessitem de um salvador da pátria para resolver os problemas. Então, a ideia de nós aumentarmos, diminuir a diferença entre a democracia representativa e a democracia participativa. Por exemplo, na presença de conselhos, né, para diversas áreas da vida política dos países, uma reforma política que a expressão dos eleitos seja a expressão da população e não das grandes empresas que financia, e uma ideia realmente que a maioria do povo decida seus destinos. Então, esses quatro pilares conformam a PLADA, a nossa plataforma de desenvolvimento. E isso nos orienta à ação sindical nacional nos países que nós temos. E hoje a ideia nossa, a primeira fase da PLADA foi a divulgação, e nós vamos entrar na segunda etapa, que é como nós transformamos essa visão continental em planos nacionais da ação sindical. Então é um instrumento muito poderoso que nós temos dentro da CSA. Tá, quer dizer que hoje está mais ainda na teoria, então vai começar a ir para a prática. Tá mais, a gente teve a primeira parte da formulação e estamos na prática. Se bem que nós já apresentamos a PLADA em vários organismos. Na própria OEA nós já apresentamos, na conferência da OIT das Américas nós já apresentamos a PLADA e já fizemos reuniões com alguns chefes de estados na América Latina apresentando também a PLADA. Muito bem, Rafael. Vamos entrar um pouquinho, então, falar um pouquinho sobre a CSA mesmo, né? E até vamos falar um pouquinho do congresso da CSA, que acontece aqui em São Paulo, né? E, então, diz para nós aí um pouquinho disso aí. O congresso da CSA, com apoio da CNPL, da CUT, da UGT, vai acontecer agora no dia 26 a 29 de abril, aqui no Hotel Holiday Inn do Anhembi. É um congresso que acontece a cada 4 anos, faz alguns ajustes estatutários nossos, porque só o congresso pode mexer com o estatuto, e aprova o plano de ação para os próximos 4 anos. Né? Então, é importante dizer, Wilson, que esse plano de ação que nós vamos apresentar no congresso aqui em São Paulo, ele foi debatido durante 1 ano em todas as sub-regiões. Você mesmo teve uma reunião no Chile, na preparação do Cone Sul, onde todas as filiadas se reúnem por sub-regiões, nós apresentamos, fazem emenda, volta, ou seja, é um documento bastante transparente e muito debatido. Então vai ser aprovado no Congresso. O Congresso vai ter algo em torno a 300 delegados e delegadas de todas as filiadas. Toda delegação, de acordo com o número de associados, é um número par. A menor central tem 2 delegados e a maior tem 24. Por que par? Porque é obrigatória a paridade. Então, toda central é obrigada, a metade da delegação ser mulher, a outra metade ser delegados homens. Então, vamos ter mais ou menos uns 100 observadores de centrais sindicais aqui das Américas e mais ou menos uns 100 convidados de todo o mundo. Então, o congresso vai girar em torno de 500 pessoas participando. Acho que nós vamos ter mais de 50 países presentes, porque além dos países das Américas,
nós vamos ter uma presença europeia muito importante como convidados. A abertura dia 26 à noite com os presidentes das centrais sindicais filiadas, autoridades, foram convidados a Presidência da República, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo. Nós vamos contar também com a presença da CSI, da Confederação Sindical Internacional. Vamos contar com a presença do diretor-geral da OIT, em Genebra, o Guy Ryder, que vai fazer uma fala especial no dia 29 de manhã. Ele vai estar no Congresso, mas faz uma fala especial aí. Nós esperamos um congresso bastante participativo e que possa nos preparar para o próximo período, né? E o congresso já está quase todo estruturado e agora estamos nos últimos detalhes para inaugurar, mesmo sabendo que o congresso ocorre num momento político brasileiro importante, difícil, mas nós estamos querendo dar um caráter continental ao congresso. Nós não queremos continentalizar a situação de nenhum país, mas tentar criar um ambiente que seja um congresso continental. A presença brasileira é muito importante, porque as maiores centrais estão aqui, né, com a CUT, com a UGT, com a Nova Central, CNPL e a Força Sindical. E estamos bastante esperançosos de ser um congresso vitorioso. A Nova Central é recém-filiada, né? A Nova Central Sindical se filiou à CSI ano passado, no mês de maio, se eu não me engano, e se filiou à CSA no Conselho Executivo Continental no mês de novembro do ano passado. Então a Nova Central é a mais nova filiada brasileira. Nós já fizemos reunião com o Calixto, né, seu presidente, estava também o Carlos Alberto, o presidente da CNPL, e estamos muito contentes de ter mais essa filiada brasileira junto com as outras aqui na CSA. Muito bem. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir a entrevista com o nosso companheiro Rafael Freire. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentech TV e continuamos a entrevista com o nosso companheiro Rafael Freire. Rafael, fale um pouco para nós, qual é a expectativa, o que muda no relacionamento nas Américas da visita do Obama em Cuba? É uma visita histórica por dois motivos. É a primeira vez em um século que um presidente dos Estados Unidos pisa no solo cubano. O segundo elemento fundamental é que, com o restabelecimento das relações Estados Unidos e Cuba, acaba, de uma vez por toda, a Guerra Fria no nosso continente e pode estabelecer um outro patamar. Dependendo da força política estadunidense, o embargo econômico, o bloqueio econômico pode ser aprovado dentro do Congresso e nós reestabelecemos nas Américas uma relação de todos os países sem uma exceção, que era Cuba. Então, na realidade, a própria participação do Raul Castro na última conferência das Américas da OEA, que foi feita em Panamá no ano passado, onde teve uma reunião Obama e Raul Castro, ela já sinaliza que nós estamos mudando aqui nas Américas. Essa presença agora, ela afirma, por parte do governo dos Estados Unidos e do governo cubano, que as Américas têm que ser um continente onde todos possam se relacionar. Isso para a CSA é muito importante porque nós defendemos as Américas como um continente de paz, né? Sem conflito, sem presença militar estrangeira, etc. É óbvio que nós estamos no início do restabelecimento das relações, né? Agora, do meu ponto de vista, foi muito corajosa a posição do presidente Obama, porque ele visita Cuba no momento eleitoral dos Estados Unidos. E um momento eleitoral onde tem um candidato do Partido Republicano que é absolutamente contra as relações com Cuba e a favor da expulsão de imigrantes e a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos, que é o Donald Trump. E afirma uma outra política. Então, eu considero que abre um outro período de relações, como também abre um novo período para Cuba, né? Nós estivemos lá em novembro do ano passado, no encontro em Havana,
E os dados são muito impressionantes. A Cuba deve ter em torno de 1 milhão de turistas ao ano. Entre 800 a 1 milhão de turistas, muitos europeus e etc. Ao restabelecer a relação com os Estados Unidos, pode aumentar mais em 2 milhões de turistas ao ano. Então, a estrutura vai ser muito desafiada. Há temas que são pendentes, que é o tema da relação econômica, o fim do bloqueio, e um outro tema importante em debate é a base de Guantánamo, se vai voltar ou não para Cuba. Mas eu considero importantíssimo esse ambiente de restabelecimento dessas relações. E como é que você vê assim, a reação do povo, do cubano em si, nessa aproximação? Em geral, pelo que nós convivemos lá, visitamos ano passado, é muito receptiva. Estão muito esperançosos. E tem uma coisa que é muito forte, pelo menos com quem nós tivemos contato, que é assim, nós vamos acabar com o bloqueio, vai melhorar a situação econômica na visão da população, vai melhorar a visão, as questões econômicas em Cuba, porém, uma ideia muito forte de manter as conquistas sociais, manter o sistema de educação, manter o sistema de saúde. Havana está passando por uma reforma completa no centro histórico, que é muito bonito, e o importante dessa reforma é que os moradores de Havana não perdem o seu local de moradia. Está sendo reformado, mas voltam. Então, uma expectativa muito forte da população, eu não posso falar no geral, porque não conheço, não tenho pesquisa, não conheço, mas pelo que nós conseguimos conversar, essa ideia da esperança de uma melhoria econômica em Cuba e da manutenção das conquistas sociais. Muito bem, acho que é mais uma aí, participação e uma coisa assim que vem muito, né, para todo mundo acho que está aplaudindo essa iniciativa que começou pelo Papa, né? Acho que começou pelo Papa fazendo uma visita e aproximou tudo isso aí. Muito bem, vamos voltar a falar um pouquinho mais da CSA, né? das propostas. Se você pode adiantar alguma coisa que está se levando aí para aprovação nesse congresso. Posso. Nós estamos trabalhando por 4 grandes eixos de atuação, né? A Plada compõe isso aí. Então, um eixo que é o desenvolvimento sustentável, um outro eixo que é a ideia do trabalho decente, um outro que são as questões sociais e um terceiro que é o fortalecimento do movimento sindical. O fortalecimento sindical, trabalhando com a ideia da autorreforma sindical, que nós já vemos nas Américas, tentar diminuir o que é a dispersão sindical, ter menos sindicatos e sindicatos mais representativos, fortalecimento dessa estrutura sindical. Eu, por exemplo, defendo muito que para esse próximo mandato nós façamos, Wilson, uma conversa com todas as centrais, independente da sua linha ideológica, para fazer uma campanha na sociedade sobre a importância do sindicato. Porque nós fomos muito golpeados nos anos 90, nesse período todo que o sindicato não é importante, que isso. Então, uma campanha na sociedade que o sindicato é importante. Certo. Independente de qual sindicato esteja ali filiado. Então, essa é a ideia da autorreforma. Avançar nos temas em relação ao trabalho decente. Hoje, nas Américas, nós convivemos ainda com trabalhos análogos à escravidão, né, o trabalho escravo, inclusive em países como o nosso, que é um país muito rico, como o Brasil, e como nós atuamos em 2 áreas que é muito importante. A primeira, o combate à precarização, trabalho mais precário. Então, aumentar a ideia de diminuir a precarização e combater a precarização do trabalho. O segundo, o trabalho informal. Existem países como o nosso que mais de quase 2/3 da população economicamente ativa está na informalidade, como é o caso do Haiti, outros com índice de 30%, 40%. Então, combater essa informalidade para resolver não só a ideia da formalização do trabalho, mas para resolver também o tema da seguridade social, né, dar mais proteção social aos nossos trabalhadores e trabalhadoras. E uma outra ideia é que a gente possa ter pontos de unidade com os diversos sindicatos de características diferentes num plano de ação nacional, e muito na ideia do direito à negociação coletiva e o direito à organização sindical. Então, esses pontos todos vai para o Congresso,
para nós tirarmos o nosso plano de ação e que possamos estar, trabalhadores dos diversos setores, com um plano unitário. Independente da nossa opção programática de estar em outra central, mas chegar a um grau de maturidade que nós possamos construir a unidade na ação em defesa dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Muito bem. Bom, eu acho que as centrais, isso avança muito, né? Porque se nós voltarmos lá alguns anos atrás, uma central, na verdade, não conversava com a outra. Não conversava com a outra. E hoje se tem essa facilidade, né, de estar integrada, né? E isso você acha que se deve ao quê? Um entendimento entre elas, um trabalho dessas, o caso CSA, CSI, que aproximou mais? Não, eu acho que vários fatores levaram a isso. Entre elas, eu acho que o amadurecimento nosso do movimento sindical sobre a necessidade de construir mesas unitárias entre as centrais sindicais em determinados temas. É óbvio que isso não é espontâneo. Isso tem uma lógica que foi construída no plano internacional com a CSI e no plano das Américas com a CSA. Em muitos países, as centrais sentam numa mesa unitária quando a CSA está. Então, o que nós fazemos? Aproveitamos esse fator positivo da CSA como um espaço unitário, sentamos centrais que não sentam normalmente para construir algo unitário. Nós fizemos isso em El Salvador, nós fizemos em Costa Rica, fizemos no Panamá, fizemos na Guatemala, fizemos em Honduras, fizemos no Haiti, Paraguai, Argentina. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o sindicalismo é forte e as centrais mesmo se deram conta que em muitos casos tem que estar juntas, apesar das diferenças. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e gostaríamos das suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito esse espaço, dizer que a CSA está aberta para participação e dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui conversando com você e com a população que nos assiste, em especial os trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um programa Fentech TV. Tá.